Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje será a continuação do assunto ainda sobre a região Nordeste, ok? Essa aula de hoje a gente vai estudar, a gente vai conhecer um pouco aí das sub-regiões do Nordeste. Sabemos que a região Nordeste é uma região bem extensa, né? E aí, para melhor estudar essa região, ela foi dividida aí em 4 sub-regiões. Então, a diversidade de elementos naturais e outros aspectos, né, resultaram aí na delimitação de 4 sub-regiões distintas no espaço nordestino, que são Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, né? O mapa está mostrando aí, onde aí as 4 sub-regiões está cada uma identificada com uma cor diferente, né? Então, além das características naturais, essas sub-regiões distinguem-se também pelas peculiaridades socioeconômicas, né? Então, além das características naturais que cada uma delas apresenta, ainda tem aí, né, as peculiaridades socioeconômicas, ou seja, a sua economia. Conhecendo um pouco aí da Zona da Mata. Ela ocupa a parte oriental da região Nordeste, onde predomina aí o clima tropical úmido, que é um clima quente e chuvoso. O ambiente quente e úmido favorece aí o desenvolvimento da floresta tropical, que é a vegetação, né, que predomina aí nessa área, floresta tropical. Originalmente a floresta ocupava, né, grande parte dessa sub-região, mas atualmente, né, porém aí extensas áreas dessa floresta foram substituídas por grandes lavouras, sobretudo de cana de açúcar. Desmatamento e queimadas também contribuem para a devastação. Então, a vegetação nativa, né, que era a floresta tropical, hoje já encontra aí totalmente, vamos dizer, substituída aí por grandes lavouras, e também o desmatamento e as queimadas vêm devastando cada vez mais essa vegetação. A sub-região Zona da Mata apresenta aí a maior concentração populacional do Nordeste e é a sub-região mais urbanizada, cuja base é o litoral açucareiro, o recôncavo baiano e a zona cacaueira. Então, aí a Zona da Mata, gente, é essa área que está localizada mais próxima ao litoral, né? Então, é por isso que apresenta aí, né, a maior concentração populacional, porque foi onde começou todo aí o processo de povoamento da região Nordeste. Sobre o Agreste, essa sub-região corresponde à área de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata, que é úmida e cheia de brejos. Então, essa sub-região é composta pelos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, onde a principal atividade econômica nos trechos mais secos do Agreste é a pecuária extensiva, que é aquela criação, né, de gado, onde o gado ele é criado solto no pasto, ele mesmo procura seu alimento, né? Nos trechos mais úmidos é a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. Predominam as pequenas e médias propriedades com o cultivo do algodão, do café e do sisal, né, que é plantas, né, que é planta da qual se extrai uma fibra utilizada para fabricar tapetes, bolsas, cordas e etc. Outro elemento de destaque na economia local é o turismo, com a realização de festas que atraem multidões, como por exemplo as festas juninas, né? Então o Agreste tem um destaque aí na atração turística, principalmente aí nas festas juninas. Então tá aí, né, as características dessa sub-região, que é uma área aí de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata, que é uma área úmida e cheia de brejos. Essa sub-região agreste, né, como já foi dito, é uma área de transição litorânea, né, ou seja, do
clima semiárido para uma área mais úmida. Se destaca a policultura comercial e a pecuária leiteira, né? Então, estão entre aí as principais atividades econômicas. Destaca-se também os minifúndios de fruticulturas, né? Minifúndios são aquelas pequenas propriedades, né? A precipitação aí nessa sub-região é entre 700 e 800 milímetros por ano. E o sertão? Bem, o sertão compreende aí as áreas dominadas pelo clima tropical semiárido, que apresenta as temperaturas elevadas e baixa pluviosidade, né? Onde a maior sub-região do Nordeste e é formada por depressões, uma forma de relevo rebaixada e erodida. A principal característica do sertão é o clima tropical semiárido e existe também aí a presença de rios temporários. Rios temporários são aqueles rios, né, que no período de estiagem eles secam. Então, como característica aí do sertão, tem o destaque, né, que ela é a maior das sub-regiões, apresenta em sua forma de relevo aí depressões, né, que é aquele relevo mais rebaixado e erodido. Então, destaque também, a principal característica é o clima tropical semi-árido, que é aquele clima quente e úmido, né, onde sofre bastante aí com a escassez de chuva, com a escassez de água. Em destaque ainda da sub-região, né, do sertão, temos como vegetação a caatinga, como clima de destaque o semiárido, tem o destaque aí para o polígono das secas e também a indústria da seca, né? Que a gente vai conhecer um pouco sobre cada um desses dois aí. Então, o polígono das secas, gente, é uma região aí delimitada pelo governo federal em 1951, com o objetivo de facilitar ações para o combate às secas que abrange as áreas no país, né, atingida pelo clima semiárido e por grandes estiagens, né? Então, esse polígono das secas foi uma área aí delimitada pelo governo, né, em 1951, com o objetivo de facilitar ações, né, verbas para poder serem desenvolvidas nessas áreas aí atingidas pelo clima semiárido. E a indústria da seca é quando os políticos utilizam a seca para se beneficiar, né, desse problema. Então, em vez de pedir recursos, né, para serem investidos no problema da seca, esses recursos são desviados e investidos em outras obras, né? Então, aí é conhecido como indústria da seca. E a sub-região meio-norte, ela constitui uma faixa de transição entre o clima semiárido do sertão e o clima equatorial da floresta amazônica, abrangendo aí o estado do Maranhão e parte do Piauí. Predominância de outros tipos de vegetação, né, características do cerrado e mata dos cocais. A produção agrícola nessa sub-região é importante para a sua economia, destacando-se aí o cultivo de soja, arroz, mandioca, milho e banana, né? Então, no meio norte aí traz aí a predominância, né, da vegetação com característica do cerrado e também da mata dos cocais, onde a produção agrícola é muito importante, né, para a economia dessa sub-região, destacando aí o cultivo da soja, do arroz, da mandioca, milho e banana. A sub-região meio-norte, como já foi dito, é uma área de transição entre dois biomas muito diferentes, né? O sertão nordestino, totalmente seco, e o domínio da floresta amazônica, totalmente úmido. Então, abrange aí, né, como já foi dito, os estados do Maranhão e parte do Piauí, o extrativismo do babaçu e a agricultura do algodão e do arroz são as principais atividades econômicas do meio norte, né? Então, tá aí as principais características, né, também dessa sub-região conhecida como meio norte.
E em relação às unidades de conservação do Nordeste? Bem, o Nordeste é uma área muito afetada pela ação do homem. Possui aí o segundo e o terceiro bioma, possui o segundo e o terceiro biomas mais afetados pela degradação humana, que são a Caatinga e o Cerrado. Segundo os dados obtidos no Centro Nordestino de informações sobre plantas e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, né? Então, segundo esse estudo, segundo essas informações aí, né, o Nordeste possui aí os dois biomas, né, mais afetados aí pela degradação humana. E quais são os dois biomas mais afetados? A Caatinga, primeiramente, e posteriormente o Cerrado. A região Nordeste apresenta também um total de 165 unidades de conservação e o maior número dessas unidades de conservação está presente no estado do Ceará, com 50 unidades, né? Depois do Ceará vem aí a Bahia com 26. Grande parte dessas unidades é de uso sustentável, totalizando aí 111. Somente 54 são de proteção integral. Então, quando é de uso sustentável, gente, é porque pode ser, né, utilizada aquela área, mas que seja utilizada de uma maneira sustentável, ou seja, de uma maneira que não prejudique aí as gerações futuras, né, que você não degrade aquelas áreas, que você preserve aquelas áreas pensando aí nas gerações futuras, né? Então, sobre as unidades de conservação, tá aí, gente, é a grande importância, né? O grande destaque aí, onde traz que o Nordeste é uma área muito afetada pela ação do homem, e isso a gente sabe, né? Que a nossa vegetação é totalmente degradada aí pela ação do homem, onde, segundo aí as informações, o Nordeste traz o segundo e o terceiro biomas, né, mais afetado aí pela degradação humana. Então, temos a Caatinga e o Cerrado sendo aí os biomas mais afetados, né, pela ação humana, pela ação antrópica. E que essas ações, né, está trazendo consequências para o planeta, para a sociedade, como por exemplo, esse aumento de temperatura. Isso é uma consequência aí da degradação ambiental, consequência, né, da ação humana. Gente, sobre as sub-regiões do Nordeste, fechamos esse conteúdo aqui, fechamos esse assunto sobre a região Nordeste. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.